vocês e também com as meninas. Em primeiro lugar, é muito importante a gente tomar consciência da nossa fé, de quem nós somos. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Fomos separados para Deus. Não somos ovelhas sem pastor. Deus nos ama. Deus nos quer muito bem. Então que você possa tomar posse desta realidade, que ela não é uma realidade para poder acontecer amanhã ou depois, não. Você é de Deus. Você pertence a Deus. E quanto mais a gente toma consciência dessa realidade, eu pertenço a Deus, eu escolho a Deus e eu permito a ação de Deus na minha vida, mas Deus vai entrando no nosso interior e vai aí convivendo conosco. Deus não invade corações. Não? Deus ele respeita a nossa liberdade. Então, ele age através da nossa inteligência. Quando eu tomo consciência da vida, tomo consciência de que Deus me ama, e eu, com a minha mente, com a minha inteligência, com o meu coração, com todo o meu ser, eu digo: Senhor, eu pertenço ao Senhor, e eu quero, eu escolho. Então, que o Senhor possa, por meio do Espírito Santo, ir revelando para mim o caminho que o Senhor preparou para mim poder palmilhar nele, para mim caminhar nele. Que o Senhor me mostre, que o Senhor no dia a dia vá discernindo e vá me mostrando. Mas isso aqui que eu estou falando, não estou falando da boca para fora, não. Porque acontece muitas vezes a gente falar com a boca e negar com o coração. Acontece eu escolher ir na igreja por causa da minha mãe, por causa do meu namorado, por causa do vizinho, por causa da vizinha, por causa daquela pessoa lá que eu admiro muito. Não. Está errado. Isso aqui é uma ideia muito superficial de ser de Deus. Ideia de Deus não. Eu vou na igreja por causa de Deus. Eu escolho o caminho de Deus. Eu livre de tudo. Eu escolho. Eu tomo posse dessa ideia. Eu quero ser de Deus. Eu descobri que quem é de Deus é feliz. Eu descobri que tudo que existe fora de Deus, por mais que tenha lá a sua importância, o seu significado, mas nada é mais importante do que ser de Deus. Mas aqui eu estou dizendo, não é só alguém que é batizado, mas é alguém que é batizado e assumiu esse batismo. Lembra das promessas do batismo? Renuncias ao Satanás, ao mal. Renuncia. Crês em Deus? Creio. Mas isso aqui é traduzido em vida. Quando é no dia a dia, na hora de fazer o mal, eu digo não. Eu renuncio ao mal. Quando eu vou contar uma baita de uma mentira, queimar o carro do facão, né? Para o pai, para a mãe, para o amigo, não. Eu renuncio ao mal. Então, a verdade. Gente de mãos puras e coração puro. Mãos limpas, coração puro. E isso é vivido no dia a dia. Isso é assumido. Aqui o homem tem a força do Espírito Santo no coração. Uma pessoa assim não precisa falar muita coisa, não. Só ele chegar, o povo já sente. Fala, esse é de Deus. Essa fé é de Deus. Porque a boca fala, o coração está cheio. E aquilo que nós somos flui através do nosso sorriso, através dos nossos gestos, através do nosso jeito de vestir, de olhar para o outro. Isso flui. Não é só as palavras que falam, a boca que fala, não. O nosso jeito de sentar fala, o nosso jeito de vestir revela quem nós somos. O nosso jeito de olhar para outra pessoa revela aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. Tudo, gente. Por isso que Jesus falava, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu.
Mas é preciso falar com a boca e os atos, aquilo que nós fazemos precisa revelar aquilo que nós falamos, né? Mas aqui hoje foi preparado, eu cantei com o Edivaldo, a parábola do filho pródigo, que é mais ou menos esse direcionamento. Eu vou ler a parábola e depois a gente vai compartilhar um pouquinho da reflexão, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ficar de pé para poder escutar as palavras sagradas do Evangelho de hoje e de pé. Porque é palavra sagrada, é santa, e é precisa respeitar. A atitude nossa revela o amor que nós trazemos dentro do nosso coração. O bom soldado é aquele que tem postura. Eu fui educado dentro de vida, dentro de colégio militar, eu aprendi isso. A postura do soldado já faz o inimigo ouvir. Agora, quando o inimigo vê alguém assim de cara, né? Ele já chega e fala assim, esse aí não está com nada não. Eu tomo conta desse aí, passei, viu? Mas quando o caboclo mostra firmeza e ele olha, ele já fala, ali não. Ali era o erro. Eu vi que ele fica calmo, não vai ter para lá. Então é melhor eu passar daqui mesmo, vou caçar outro. Né? Então a palavra do Senhor, na parábola do filho pródigo, diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele não precisa olhar na sua palavra, só ouve, pai. Por isso eu já não falei a passagem para você não preocupar em passar. Só ouve, a fé entra no Deus ouvidos. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejar. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo
o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por favor. Eu escolhi essa parábola porque essa parábola, ela me habita sempre. Ela me leva ao encontro de Deus sempre que eu olho a palavra de Deus. E eu vejo essa palavra. Por quê? Ela é a realidade de cada um de nós, todos os dias. Não é somente um dia ou outro que Deus fala conosco através dessa parábola do Filho próprio. Porque essa parábola, ela é a realidade humana de cada um de nós. Que todos nós, independente de quando independente de errarmos, independente de cometer pecado, nós trazemos dentro de nós a semente do joio e do trigo. E o que é que significa isso, Padre? Nós temos dentro de nós a semente do bem e a semente do mal. Por quê? A semente do mal nós herdamos através do pecado de Adão e Eva. Então, logo quando somos gerados dentro da nossa mãe, no ventre dela, somos apenas uma célulazinha, nós já herdamos o pecado, porque o pecado é passado para nós de geração através da geração. Viemos do ventre pecaminoso. Os nossos pais, ele faz parte da humanidade, a humanidade marcada pelo pecado na desobediência primeiro dos nossos antigos pais. Então, dentro de nós está a realidade do bem e do mal. Por isso, nós somos batizados como pequenininhos, Muita gente fala, né? Alguns dos irmãos separados, dos evangélicos, mais propriamente protestantes, dizem: por que batiza o menino pequenininho? Mas Jesus não foi batizado. Jesus não tinha pecado, é santo, não precisava de ser pecado, batizado quando pequenininho. Nós somos pecadores, por isso somos batizados como pequenininho. Por quê? O que significa na nossa vida o batismo? Significa aqui a graça de Deus que é infundida no nosso ser através do sacramento, e o sacramento que tem a autoridade, o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, e mata o pecado dentro de nós. Então, aqui o batizado, às vezes a gente encontra a pessoa, padre, mas eu tenho um menino muito gostoso. E o menino parece que tem um bicho ruim na perna dele. A primeira coisa que eu pergunto: ele é batizado? Pai, acabou. O bicho ruim não se aproxima de quem é batizado. Ele não tem poder. A não ser que a pessoa, depois da idade da razão, depois dos 7 anos, ou mais propriamente dos 14 anos acima, a pessoa pega e fala: não, eu renuncio ao meu batismo e eu escolho amar. Consciente da consequência ruim. Aí você está dando liberdade para o bicho ruim agir na sua vida. Aí ele tem poder sobre você, ele pode até te possuir. O Padre está falando por conhecimento de causa, que eu estou estudando demonologia. Não estou inventando coisa não. Tudo que eu estou falando aqui está no catecismo da igreja. Você pode olhar que está lá. Né? Então, olha, veja que aí sim o bicho ruim toma posse. Por quê? Porque você deu liberdade para ele. Ele entra. Do contrário, não. Padre, mas o meu pai me consagrou. Foi seu pai, não foi você. Não tem validade. Ele vai tomar conta então da vida do seu pai, mas você não. Ele não. Porque você não permitiu. Né? É você que é dono do seu ser, não é seu pai. O seu pai, ele assume a responsabilidade enquanto você é pequenininho e não pode assumir. Por que é que o rapaz e a moça, quando vai crismar, não precisa nem de padrinho, se ele não quiser? Por quê? Porque não é mais padrinho que vai assumir a fé. É ele que está escolhendo, porque já tem idade, está com 14 anos.
então, por que o Padre está falando isso aqui? É porque, às vezes, a gente pensa que o mal tem poder para poder invadir o nosso ser. Não foi Ele que nos criou, foi Deus. Foi Deus que nos criou. E quando Ele criou a gente para ser livre. A liberdade. E quando é que somos livres? Quando nós temos consciência daquilo que estamos escolhendo. Então aqui, dentro de nós, tendo a semente do joio e do trigo, a gente precisa todos os dias permitir que a graça de Deus faça o trigo crescer e mate o mal, o joio. Está entendendo? Vocês estão entendendo aqui? Por que é que quando a gente escolhe a Deus, escolhe o caminho de Deus, mas no dia a dia que vira que torna, o que a gente está fazendo? Escolhendo o mal. Não é assim? Por quê? Porque a gente tem a tendência para coisa ruim. Por quê? O batismo, ele matou o pecado original, mas ficou a concupiscência. O que chama a concupiscência? É a tendência. A tendência chama o querer. A nossa natureza, marcada pelo pecado, ela tende para o mal. Então aqui o Padre está falando de uma escolha madura. Aqui o Padre está falando de alguém que ele próprio, pela força do Espírito Santo, vai exorcizar o mal na vida dele e ele vai tomar posse da graça de Deus. Veja que o filho mais novo, ele faz as coisas conscientemente. Não é ninguém que faz a escolha para ele. É ele que faz a escolha de voltar para a casa do pai. Ele faz a escolha de sair e ele faz a escolha de voltar. Então ele, através de uma reflexão, ele escolhe sair de casa. Diz: pai, eu quero a parte da minha herança. Ele não roubou o pai. Ele não fez isso. Ele não fez. Ele pediu para o pai. Ele disse: me dá a parte da herança que me cabe. O pai deu. Então ele faz as coisas com muita clareza e consciência. Aqui já dá para nós ir refletindo. Como que eu tenho escolhido o caminho de Deus? Porque às vezes nós escolhemos a Deus com a boca, mas nega com o coração. Isso acontece muito com os jovens, né? E não só com os jovens, mas também com os adultos. Eu escolho a Deus, mas não escolho a vida que Deus escolheu para mim. Ser santo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, é aqui que está o poder de organização da nossa vida. Quando a gente faz uma escolha madura, Deus, Ele não só nos inspira palavras belas, mas Ele inspira em nós ações santas. Inspira um jeito santo de viver. Eu confesso de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, e se precisar antes. Para quê? Porque quando eu me coloco diante das pessoas, eu preciso ter uma atitude santa. Quem conviveu comigo em Rialma sabe muito bem disso. Quem me aproximou de mim sabe muito bem disso. Por quê? O meu desejo não é só de falar de Deus, mas é de viver aquilo que Deus escolheu para a minha vida. Então, para poder fazer consciência e crescer na graça de Deus, precisa tomar a mesma atitude do filho pródigo. Ele escolheu ir para o mundo, mas o dia que ele descobriu que o mundo não valia a pena, ele voltou para a casa do pai. E aí, eu já voltei para a casa do pai, você já voltou? Qual o significado disso? O que significa voltar para a casa do pai? O que significa? Veja que o filho pródigo, ele diz: o meu pai, na casa do meu pai, tanta comida, todo mundo em pastura, tem comida, tem água para beber, tem tudo, mas eu aqui ia passar fome. A primeira coisa que o filho pródigo toma posse é do que estava faltando na vida dele. O que está desanimado na sua vida? Por que é que as coisas para você não estão dando certo? Por que é que você não é feliz? Por que é que você ainda não tem a alegria do Evangelho na sua vida, no seu coração? Meus irmãos, ser alegre não é somente sorrir. Existe muita gente por aí sorrindo com o coração chorando.
Existe muita gente por aí com a cara bonita, mas por dentro está negro, escuro. Tem muito vivo morto, andando pelas ruas, mas por dentro só tem morte. Não tem mais fé, não tem mais esperança, não tem mais alegria de viver. E está todo dia na igreja. Mas por quê? O que é que está faltando na sua vida? Você já voltou para a casa do Pai? Você verdadeiramente já se tornou uma pessoa de Deus? O que significa voltar para a casa do Pai? É ter um coração bondoso, meus irmãos. É saber olhar uns para os outros com um coração cheio de amor, querendo ajudar uns aos outros, desejando bem para os outros. A pessoa que quer voltar para a casa do Pai não quer o bem, o mal para os outros. A pessoa que está voltando para a casa do Pai, ela escolhe perdoar. Você já perdoou? Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Talvez é você mesmo. Talvez você não conseguiu perdoar nem a si mesmo, pelas besteiras que você já fez na vida. Talvez você ainda nem escolheu a vida de santidade, porque você ainda não tem maturidade para poder acreditar que ser santo vale a pena. E não adianta, meus irmãos, vir na igreja e não desejar ter um coração bondoso, um coração puro dentro do peito. Isso é até para os homens. Os homens já chegam e se aproximam das moças, das mulheres. Quais são as expressões que eu te faço te aproximar da sua irmã? Você que é namorado, como você tem tratado o corpo, o seu corpo, o corpo da sua irmã? Quer ser de Deus, mas não quer viver em virtude, não quer ser santo, não quer viver a castidade. Que tipo de cristão você é? Você acha que você vai ter a alegria do Evangelho no seu coração? Você está com o coração porco, imundo? Quer estar tratando as pessoas como um objeto? Olha para as pessoas como uma laranja, acha que pode chutar o carro e depois jogar o bagaço fora. Quantos filhos abandonados no meio do mundo? Por quê? Os batizados, que ficam na frente da igreja. Lá, Senhor, te louvo. Está pegando as moças, engravidando e abandonando. Que tipo de cristão você é? Na pornografia o tempo inteiro na internet. A mente mais forte do que tudo. E está dentro da igreja. É cabra casado traindo a esposa. E na frente da igreja. Que tipo de cristão nós somos, meus irmãos? Que alegria que está dentro do nosso coração. Quando a gente vê uma outra pessoa crescer na vida, a gente tem, ao invés de se alegrar com ela, a gente começa a julgá-la. Será que ele está roubando? Ixi, Maria. Ele está roubando. Quando vê uma pessoa crescendo na vida, rapaz, está vendendo cocaína. É desse jeito. A pura inveja. A pura inveja julga as pessoas, condena as pessoas, meus irmãos. Será que nós estamos voltando para a casa do Pai? Será que nós estamos indo na igreja e estamos voltando para a casa do Pai? Como que eu vou ter motivação para poder rezar? Todo dia 5 da manhã eu estou de pé, independente de ter missa para celebrar ou não. É um compromisso meu. Todo dia. Quer passar na faculdade, mas dorme até 11 horas. O rapaz, mas eu rezo 3 terços, mas não estudo para passar no vestibular. Mas, meu amigo, você acha que Deus vai fazer isso para você? Você não vai passar nunca. Cria tipo de gente, atitude. Ama a si mesmo. Quem tem a força do Espírito Santo não fica esperando as coisas cair do céu, não. A gente constrói. Olha para os personagens da Bíblia. Olha para os homens cheios de Deus. Olha para Paulo, quantas vezes preso. Olha, julgado, perseguido. Mas nunca sucumbiu. Você sabe por quê? Porque ele não tinha só palavra santa, não. Ele tinha coração cheio da força do Espírito Santo. Padre, mas que discurso é esse? Sabe o que eu falo lá em Bial? Acabou. Ele não espera de mim discurso bonito. Não espera de mim palavrinha bonita para poder te fazer chorar. Eu posso te fazer chorar, mas de outro jeito. Desse jeito aí, não. Deus me chama para proclamar a verdade do Evangelho, que me salva e salva você. Deus me chama para ser profeta da minha vida.
vida e da sua vida, mas não para poder ficar fazendo discurso vazio. Meus irmãos, precisamos tomar posse da ideia do Evangelho. Nós queremos ser de Deus. Você quer realmente voltar à comunhão com Deus? Quanto tempo tem que você não confessa? Como você está tratando as pessoas? Como você está tratando a si mesmo? A ideia de justiça. Compra, não paga. Passa a perna nos outros. Rouba a mãe, rouba o pai. Filhos que pegam o cartão da mãe aposentada e roubam o dinheiro. Meus irmãos, dentro das igrejas está cheio de gente desse jeito. E dentro da nossa igreja dá prejuízo para as pessoas. Que jeito que nós vamos ter coração fervoroso, meus irmãos? A pessoa fofoqueira fala mal da vida dos outros. O coordenador do grupo tem que ser coitado. Vive seco. Se existisse esse negócio daí, como é que fala? Foi gordo, né? O povo chega perto de mim, mas padre, foi gordo. Eu faço, está preocupado com o gordo. O outro que vai morrer, porque é ele que está obeso. Ele vai ter diabetes. Não é você que tem que preocupar. Isso não existe. Isso não existe. Inveja faz mal para quem sente. Isso são desculpas que nós vamos ajuntando para poder dar uma justificativa para as nossas faltas de compromisso, meus irmãos. A gente precisa amar as pessoas. Não dá para a gente poder ficar falando. O povo está cansado de discurso vazio. Está cansado. Olha, e o nosso coração nunca vai conhecer a força do Evangelho. Você quer coração fervoroso? Volta. Deixa o pecado. Abandona. Luta para poder ter um coração bondoso. Luta, porque senão você nunca vai ter a força do Espírito Santo em você, porque o pecado é sempre uma pedra no nosso sapato. Não adianta o padre chegar aqui e falar, não, reza 3 terços por dia, reza o rosário todo dia. Mas se você, meu irmão, não assume o caminho de Deus na sua vida não vai melhorar. Eu falei para uma pessoa esse dia que me procurou, padre, eu não consigo emagrecer. Não tem jeito, padre. Eu tenho rezado, mas eu não emagreço. Eu falei, você reza o rosário. E aí você usa o fato de você estar rezando o rosário como dobrado. Do jeito que você quer emagrecer. Dá uma olhada para o padre aqui. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Tem disciplina, educa a boca. Os padres chegam, padre, mas como você consegue? Meu amigo, que tipo? Você é padre? Você quer comer de uma anta? Quer morrer de comer? E aí, meus irmãos, nós não temos disciplina. Eu quero viver a castidade, mas o caboclo está lá, né? Eu não sou caboclinha também. O tempo inteiro na internet olhando pornografia. Que jeito você vai viver castidade? Que jeito? Você escolhe a Deus com a boca, mas no dia a dia você nega tudo. O esposo, eu quero salvar meu matrimônio, mas está traindo a esposa. A esposa mesmo, que jeito, meus irmãos? Olha, os nossos filhos, os nossos pequenininhos, as crianças que estão crescendo, precisam do nosso testemunho. O nosso coração, escuta, para a gente ter uma casa limpa, o que a gente tem que fazer? Se nós pegarmos ele, entra lá fora, pisa no barro, entra dentro de casa, a casa vai ficar limpa? Não vai. Se você vai lá fora, pega lixo, joga lixo no chão para tudo quanto é lugar, não organiza, sua casa vai ficar limpa? Não vai. A nossa vida, o nosso coração é do mesmo jeito. Se a gente no dia a dia, eu quero ter paz interior, eu quero ter alegria verdadeira, eu quero ter felicidade verdadeira, mas eu estou buscando coisas que não limpam a minha vida, que não purificam o meu coração. Como que eu vou ter vida boa se eu não tenho nenhum tipo de consciência de que a minha vida precisa de cuidado? O filho pródigo, a primeira coisa, vou voltar para a casa do pai. Esse voltar aqui
Se antes eu andava aqui no caminho do erro, do pecado, se eu ficava buscando causa para poder cair no pecado, porque o pecado não acontece na nossa vida de uma hora para outra, tem os pontos de oportunidades que a gente dá para o inimigo trabalhar na nossa vida e derrubar nós no chão, pisar na nossa cabeça. Tem os pontos. Se eu quero viver a castidade, então o que é que eu tenho que fazer? Fazer leitura boa, fazer leituras saudáveis. Olha, quem quer viver vida de santidade, a leitura é essencial. E leitura de qualidade. O estudo desenvolve a inteligência e a inteligência raciocina no discernimento aonde está o bem e aonde está o mal. O padre vai dar um exemplo aqui. No dia a dia, o rapaz, padre, sai na rua, tive uma discussão com o padre Antônio, fiquei magoado com ele. Ele tem desejo de viver vida de santidade, mas tive uma discussão com o padre Antônio. E saí na rua. Quando eu tive uma discussão com o padre Antônio, falei para ele palavra pesada, eu rompi com Deus. Quando eu rompi com Deus, o meu coração rompeu com a graça. Eu já não estou mais na graça santificante. Eu perdi. A graça santificante significa auxílio divino. Quando eu perdi a graça santificante aqui, o meu interior esvaziou. Porque é a graça, é a presença de Deus que preenche o meu coração e aí tira de mim toda a necessidade de buscar compensação para a minha vida, de ficar buscando alegria, paz aqui e ali. Não, se eu tenho aqui comunhão com Deus, eu tenho a graça santificante, que é a presença de Deus, e aí com a presença de Deus, o meu interior está preenchido e as minhas carências estão aqui todas compensadas com a presença de Deus. Se eu aqui tive uma discussão com o padre Antônio, mas não tomei a decisão de reconciliação, não parei para poder rezar e voltar, eu saio para a rua, estou com o interior vazio. Encontrei aquela catequista, minha cabeça vazia, bonitinha, do corpinho assim, todo delicadinho, né? E o padre está com o coração vazio, carente, né? Porque está sem Deus, está andando com as vestes clericais, mas o interior é um envelope vazio. A mesma coisa. Aí o padre saiu aqui, está carente, aí começa a conversar com a menina. Aí a menina vai chamando as ideias dela. O padre aqui vazio diz que um abismo atrai outro abismo no fragor das cascatas. Duas pessoas problemáticas é como um imã para poder puxar uma para a outra. Porque aí todas as duas morrem no abismo. É desse jeito. Então, o padre aqui, né, encontrou com a menina, o coração está vazio, um pecado que foi discussão. Não foi resolvido, derrubou o padre, bem aqui, com a menina. Destruiu o ministério dele. Assim acontece com os casais. Você que é casado, nunca dorme de costas com a sua esposa, porque o diabo tem